Gente, tá chegando aquela época do ano onde tudo é muito doce. Nossa, como eu amo chocolate. Vocês também gostam? Eu descobri uma história que aconteceu há muito tempo atrás, uma Páscoa, e é uma história baseada em fatos reais. Então, bora pra história. Essa é a história de um menininho. Esse menininho nasceu, foi enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Ele nasceu em Belém e ele é o salvador da humanidade. Ele nasceu, cresceu, passou pela adolescência e virou um adulto. E esse menininho veio para o mundo com um propósito e estava chegando a hora dele cumprir esse propósito. Por isso, ele mandou os seus 12 apóstolos prepararem um jantar lindo de Páscoa, porque era Páscoa. Quando anoiteceu e já estava todo pronto, eles foram entrando na casa. E esse menininho, que tem o nome de Jesus, lavou o pé de cada um dos seus apóstolos antes deles sentarem para jantar. Durante a janta, Jesus pegou um pão, partiu no meio e disse assim: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E depois Jesus pegou um cálice e disse assim: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Depois que todo mundo comeu um pouco, Jesus começou a se sentir muito angustiado. Então, ele disse assim: Em verdade, verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Todos ficaram um pouco assustados. Então, eles perguntaram assim para Jesus: Porventura, sou eu, Senhor? E Jesus não disse nada. Mas quando um específico chamado Judas perguntou para Jesus assim: Acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Tu o disseste. Todos ficaram meio assim por causa daquela situação, e um dos apóstolos, chamado Pedro, viu que João estava sentado do lado de Jesus. Então ele fez um sinal para João pedir quem era o traidor. Então João pediu assim: Senhor, quem é? Jesus respondeu assim para João: É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que Judas comeu esse pão, o espírito de Satanás entrou em Judas. Então, Jesus disse assim: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Todo mundo ali na mesa pensou que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa, ou preparar uma ceia, ou dar algum dinheiro para os pobres, mas era para Judas trair Jesus. Depois que todo mundo jantou, eles foram para um lugar chamado Monte das Oliveiras, que era um monte que ficava na região. Chegando lá, Jesus disse assim: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro disse assim: Ainda que venha a ser um tropeço para os outros, nunca o serás para mim. Então Jesus respondeu: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse assim: Ainda que me venha a ser necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Os outros disseram o mesmo. Os apóstolos de Jesus foram para um lugar chamado Getsemane, que é um lugar onde tem um lindo jardim. Lá, Jesus disse assim: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus levou para orar com ele João, Tiago e Pedro. João e Tiago eram irmãos, eles eram filhos de Zebedeu. Chegando lá para orar, Jesus falou assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus se afastou um pouco deles e foi orar. E ele orou assim a Deus: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim o que tu queres. Jesus se levantou e foi olhar os 3 discípulos que ele tinha levado, mas eles estavam dormindo. Então ele disse para Pedro assim: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus
se afastou deles de novo e foi orar mais um pouco. Então ele orou assim: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus de novo levantou e foi olhar para os discípulos, mas eles estavam dormindo. Então Jesus voltou e orou mais uma vez: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Depois de ter orado, Jesus se levantou, foi até os discípulos mais uma vez e disse assim: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus ainda estava falando quando Judas chegou com um monte de soldados. Esses soldados eram com espadas e porretes, e eles eram dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Judas tinha combinado um sinal com os soldados para que eles soubessem quem era o homem que eles tinham que prender. Então Judas falou assim: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Então Judas se aproximou de Jesus e beijou ele. Foi uma situação muito triste, mas Jesus, com toda a sua humildade, disse: Amigo, para que vieste? Depois que Judas beijou o rosto de Jesus, os soldados foram lá e tentaram prender Jesus. Mas um dos apóstolos de Jesus pegou uma faca e cortou a orelha de um soldado. Mas Jesus disse que aquilo não era certo, que ele não devia ter feito aquilo. Então ele pegou a orelha e curou o soldado. Então Jesus disse assim: Embanha a tua espada, pois todos que os lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Jesus disse para todo mundo que estava lá: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Todos os discípulos naquela situação fugiram. Esses homens levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Pedro seguiu Jesus, entrou no pátio de Caifás e ficou junto com os servos dele. Lá dentro, Jesus passou perante o Sinédrio. O Sinédrio é uma reunião onde tinham os sacerdotes, os anciões e os escribas do povo judeu, que são homens de muito conhecimento. Lá, eles procuraram muitas falsas testemunhas para acusar Jesus de algum crime, mas eles não conseguiram nenhuma. Mas então, 2 testemunhas apareceram e disseram assim: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e disse assim para Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Porém Jesus ficou em silêncio. Então o sumo sacerdote ficou com raiva e disse assim: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga: És tu o Cristo, o Filho de Deus? Então Jesus respondeu: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas roupas e disse assim: Blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, que vos parece? Os homens responderam: É réu de morte. Então, alguns cuspiram na cara dele e deram tapas na cara dele, e diziam assim: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Enquanto tudo isso estava acontecendo, Pedro estava lá fora, e uma serva de Caifás chegou perto dele e disse assim: Também tu estás com Jesus Galileu. Mas Pedro negou conhecer Jesus e disse assim: Não sei o que dizes. Então Pedro, assustado, saiu e foi para outro lugar da casa de Caifás. Mas lá outra serva viu ele e disse assim: Este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro disse com juramento: Não conheço tal homem. Então as outras pessoas que estavam juntos com a serva se aproximaram de Pedro e disseram assim: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Pedro começou a espraguejar e a jurar: não conheço esse homem. Então, na mesma hora, o galo cantou e Pedro lembrou de tudo que Jesus tinha dito. Lembra? Jesus tinha dito assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando amanheceu, aqueles homens amarraram Jesus e levaram ele para Pilatos. Pilatos é um governador romano. Quando Jesus chegou a Pilatos, Pilatos disse assim: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Então, mesmo Jesus sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, Jesus ficou em silêncio. Então Pilatos perguntou assim: não ouve quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou muito admirado. Como era costume, na Páscoa, Pilatos soltava um preso, o preso que o povo pedisse. E tinha um preso naquela época chamado Barrabás. Então Pilatos pediu assim para o povo: a quem quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado do Cristo? Pilatos fez isso porque ele sabia que os sacerdotes só tinham entregado Jesus porque tinham muita inveja dele. Mas a mulher de Pilatos mandou um servo ir lá e falar assim para Pilatos: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por seu respeito. Então, os principais sacerdotes e anciões do povo mandaram matar Jesus. E Pilatos perguntou de novo a eles: qual dos dois quereis que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? O povo respondeu: crucifica-o. Pilatos perguntou: que mal fez ele? Cada vez o povo gritava mais: seja crucificado. Vendo que não conseguia nada com o povo, Pilatos mandou trazerem um pouco de água para ele. Chegando um pouco de água, Pilatos lavou as mãos na frente do povo inteiro e disse assim: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo respondeu: cai sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitarem Jesus. Lá, os soldados de Pilatos tiraram as roupas de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em cima da sua cabeça, colocaram uma capa vermelha e entregaram para ele um caniço que parecia um cetro. Lá eles bateram muito em Jesus. Mas Pilatos, mesmo mostrando que Jesus tinha sofrido muito, não conseguiu nada e o povo mandou crucificar Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus sofreu muito. Jesus teve que levar a sua própria cruz até um monte onde eles iam crucificar. No caminho, os soldados obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar a cruz. Chegando lá, Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões e a sua mãe estava lá vendo ele naquela cruz. Então, um dos apóstolos de Jesus, chamado João, estava do lado da mãe dele. Então Jesus disse que a partir daquele momento, aquele era o filho dela. E ele disse para João que aquela era a mãe dele. Depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Este ato aconteceu para nos mostrar que todos nós agora temos acesso a Deus. Antes existia uma cortina no templo que separava o povo da presença de Deus. E a partir do momento que Jesus morreu, não existia mais essa cortina. Jesus morreu para nos dar livre acesso ao nosso Pai do céu, ao nosso Papai do céu. No primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena foi até o sepulcro. Ela era uma amiga muito próxima de Jesus, mas chegando lá, ela não encontrou o corpo de Jesus. Então chamou outros 2 apóstolos de Jesus para ver o que tinha acontecido. Eles olharam, não encontraram Jesus e voltaram para casa. Mas Maria Madalena continuou lá de madrugada, chorando ainda na porta do sepulcro. Ela olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco. E estes anjos pediram assim para ela: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Maria virou para trás e viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu Jesus. Então Jesus disse assim para ela: mulher, por que choras? E a quem procuras? E ela respondeu: Senhor, se tu o tiraste,
Dize-me onde puseste, e eu o levarei. Maria disse isso porque ela confundiu, ela achou que Jesus era o jardineiro. Então Jesus respondeu para ela, Maria. E, voltando ela para ele, disse assim, Rabone, que quer dizer mestre em hebraico. Então Jesus disse assim, não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Maria foi anunciando aos outros apóstolos, viu o Senhor e contou para eles o que Jesus tinha dito para ela. Esse menininho que cresceu, passou pela adolescência e virou um adulto, morreu por nós, morreu por mim e por você, mas lembre-se, ele ressuscitou. Então essa Páscoa festeje com a alegria que vem do céu, da ressurreição, porque Deus tem o poder de ressuscitar os mortos, dar alegria e de perdoar todos os nossos pecados. Um beijo, tchau, tchau. E essa é a nossa história de hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever para assistir todos os nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal!